Hoje a gente vai conversar com um cara que cresceu no interior do Rio Grande do Sul e hoje é especialista em TI em uma grande multinacional. Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira. O pai do Clayton, um cara chamado Honesto Soares Leal, foi um dos responsáveis pela construção do metrô no Piauí. E apesar de não ser de lá, ele trabalhou lá por muitos anos e acabou vivendo lá por muitos anos também. E foi lá que ele conheceu a mãe do Clayton e eles ficaram juntos. Quando a obra terminou, o seu Honesto quis levar a família para um lugar onde ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor e dar uma educação legal para os filhos. Ele levou a família toda então para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Rio Pardo. Lá em Rio Pardo, o Clayton não foi aquele moleque que cresceu cercado de computadores e tecnologia, mas ele sempre gostou de saber como as coisas funcionavam. Ele adorava montar e desmontar os carrinhos de brinquedo para ver se ele conseguia fazer aquilo tudo de novo. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, uma carreira para seguir, o Clayton foi lá para a área de ciência da computação. Mas, como todo jovem de 17, 18 anos, sem saber muito bem o que esperar. Ele se deu bem em matemática e lógica, mas a matéria de algoritmos deu uma quebrada na cabeça dele ali. Apesar disso, ele seguiu firme e conseguiu o primeiro emprego já durante a faculdade. Onde você vive hoje, cara? Quantos anos você tem? 32, chegando aos 33, né? Eu moro hoje em Santa Cruz do Sul, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, mas eu sou natural de Teresina, Piauí. Teresina, então mudou pra aí 98, né? Exatamente, 98. Nem tem sotaque mais. Não, cara, não tem mais sotaque, você foi, eu já tô mais no bar, no tchê, que trilegal, sabe, essas coisas daqui do Rio Grande do Sul mesmo, então eu não tenho mais o sotaque nordestino, até às vezes quando eu ligo pra minha avó, pros meus tios e pros meus primos, quando eu escuto um áudio no WhatsApp, eu ligo pra eles e tal, eu acho muito engraçado a forma como falam, sabe, não naquele sentido, nossa, que zoado, mas imaginar que eu falava daquele jeito quando eu cheguei aqui, porque quando eu cheguei aqui, o pessoal, fala aí pra gente ver como é que é, tipo macaco de circo, sabe? Fala aí. Eu falei, não, peraí, gente, não é bem assim, eu falo porque eu falo desse jeito. E aí foi quantos anos você tinha quando você foi pra aí? 10 anos, cara. Eu cheguei aqui 8 de março e aí dia 13 de março era meu aniversário, eu nunca esqueço. 10 anos de idade. Então fazem 22. Vai completar 23 ano que vem. Então, nossa, é bastante tempo, cara. Bastante tempo mesmo. Eu curto muito, assim, quando eu vejo um nordestino vencendo, sabe? Eu acompanho, às vezes, as redes sociais e tal, e aí eu vejo, a Universidade do Pernambuco, a Universidade do Piauí ganha prêmio de melhor estudante. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo aquilo, porque eu sei a dificuldade que aquela galera passa, eu vejo pelos meus familiares, pela minha avó e tal. Então, quando eu vejo um nordestino vencendo, assim, eu fico bem feliz mesmo. Eu fico imaginando como teria sido a minha vida se eu tivesse ficado lá. Por que vocês se mudaram pra aí? Meu padrasto, que eu considero como pai, que foi a pessoa que me criou, ele era, tipo, chefão, assim, sabe? No antigo trem, metrô que existia. Então, ele foi convidado pra ir pro Piauí pra implementar o metrô no Piauí. E aí, depois que ele fez toda a implementação, deixou o metrô rodando, o governo do estado falou, a gente não precisa mais do seu serviço, o senhor tá dispensado. E aí, nesse meio tempo, ele conheceu minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, ficou conosco lá até os meus 9, e aí ele veio pra cá, um ano antes, vou pra lá pro Rio Grande do Sul, vou construir uma casa, e no caso, minha mãe, meu irmão e eu, vocês vão pra lá pra gente dar uma vida melhor pras crianças, porque lá eu consigo, de recursos, de pessoas que eu conheço, dar uma melhor vida pra eles e talvez que eles consigam ser alguém na vida, né? Naquela época, ele já tinha uma noção da dificuldade que era se a gente tivesse permanecido lá, sabe? Principalmente a educação, acesso a recursos e tudo mais. Sim. Então, foi muito bom ter vindo pra cá. Sou muito feliz em ser nordestino, tenho orgulho de dizer que eu sou nordestino, mas também sou muito grato ao Rio Grande do Sul por tudo que eu consegui fazer aqui. Muito legal. E você, quando era moleque, assim, você tinha contato com computador, com tecnologia, esse tipo de coisa? Não, cara, nunca tive contato com computador. Meu primeiro contato foi videogame, Super Nintendo, até tem um pequenininho mini aqui, de tão viciado que eu fui nesse jogo, eu fui lá e comprei um mini, mas acesso ao computador mesmo eu nunca tive. Eu fui ter o meu primeiro computador, quando eu acessei minha graduação, meu padrasto, meu pai, né, ele falou, vamos dar um computador para o Clayton, porque vai ser fundamental para que ele possa continuar o curso dele. Então, naquele momento, eu ganhei um computador, mas até então, eu nunca tinha, só em cursos de digitação, curso aqueles de introdução à computação e tal, que tinha, que era o único momento que tinha acesso ao computador, que era
era pra fazer coisinha no PowerPoint, Sim. desenho no Paint e tal, esses aí. E quando chegou o momento de você escolher a carreira, a faculdade, esse tipo de coisa, você já tinha alguma coisa em mente? Como é que foi pra você essa decisão? Cara, desde quando eu era pequeno eu sempre falava, quero ser médico, muito mais pelo aquela questão, tipo, nossa, médico não passa trabalho, né? Médico tem a vida boa e tal. Mas aí, medida que tu vai evoluindo, que tu vai passando, tu vai vendo, assim, tu vai começando a despertar interesses por algumas coisas, né? E o meu interesse sempre foi muito entender como que as coisas funcionavam, desmontar coisas. Nossa, eu ganhava um carrinho, assim, depois de um tempo eu desmontava, ficava mexendo, tentando montar outras coisas e tal. Aquela coisa da computação. Eu nunca fui aquele nerd fanático, nossa, fã de Star Wars. Não sou eu, nunca olhei todos os Star Wars, não sou. Sou fã de Marvel, sou fã de super-herói e tal, mas aquele nerd raiz, que escuta rock, que come pizza e tudo mais, não sou esse cara, mas eu sempre gostei, cara, eu sempre gostei da área da computação, é uma coisa que sempre me chamou atenção e tal. Então, quando eu fui decidir, eu pensei assim, tinha 3 opções na minha universidade, né? Engenharia da computação, ciência da computação e licenciatura. Eu falava, pô, professor, não é muito meu perfil, apesar de eu gostar de passar o conhecimento para os outros, não é muito meu perfil ficar a vida inteira atrás de uma sala de aula ou num quadro passando conhecimento, não é o que eu quero. Engenharia, eu não me via muito, porque aqui na nossa região não tem, isso vai muito com a minha carreira, né, muito focado na região aqui, tentando moldar uma carreira para o que eu tenho oportunidades na minha região. Então aqui na nossa região não tem oportunidade para engenheiro da computação, não existe empresas que trabalhem com engenharia da computação aqui, então eu via, se eu pensar em fazer engenharia, eu tenho que me mudar. Ir para São Paulo, Porto Alegre, talvez outro país, e naquele momento não era o que eu queria. Eu tava feliz em continuar morando aqui onde eu morava, numa cidade que era uma outra cidade, próxima daqui, mas fazendo algo ligado à computação. Então, ciência da computação, porque aqui na redor é uma profissão que realmente é valorizada, tem bastante mercado. Não digo que os profissionais que são bem pagos, talvez não são os maiores salários do país, mas era uma região, nossa, estou feliz, consigo ficar por aqui, tá, vamos lá. E eu conseguia associar com aquilo que eu gosto de fazer, né, que era a computação. Foi por isso que eu decidi ir para ciência da computação. E você sabia o que te esperava nesse curso, cara? Você tinha ideia? Nossa, mãe, nem pensar. Quando eu entrei, cara, isso é uma coisa assim que eu sempre falo, né, eu tenho uma filha, aí eu vou ter outro filho agora. E aí eu falo, tu com 16, 17 anos, tu não sabe o que tu tá fazendo. Tu não sabe a cagada que tu tá fazendo. Se eu tiver oportunidade, se eu conseguir, eu falo pra minha filha, acabou o ensino médio, vai dar uma volta no mundo, vai conhecer outra coisa, vai abrir tua mente, vai pensar em outra coisa. Mas voltando, né, eu fui primeiras cadeiras, nunca esqueço. Algoritmo, lógica, introdução à computação e tinha mais uma de matemática, acho que era matemática aplicada à computação. Beleza, matemática eu me dava super bem, eu era um dos melhores alunos no ensino médio, então tô de boa. Introdução à computação foi legal pra conhecer um pouco da história. Parte de lógica, eu tive uma coisa me chamou muita atenção, entender como as coisas funcionam, mas quando entrou em algoritmo, nossa mãe, ali ferrou. Era algoritmo em Pascal, Gabs. Pascal. Sim, eu acho que poucas pessoas chegaram a programar em Pascal. Então era um algoritmo bem estruturado. Aquela tela azul com letras brancas que eu não entendia nada. Nossa, cara, eu peguei exame naquela cadeira, quase rodei, já pensei, putz, na primeira cadeira do curso eu já tô indo mal desse jeito. Nossa, imagina o que me espera, né? Então a primeira cadeira assim já foi pra tomar um baque. Nossa, é isso que me espera, sabe? E ali já tomei aquele baque. Nossa, eu vou precisar estudar muito por isso aqui. E aí você conseguiu se formar. Consegui me formar. E seu primeiro trampo foi durante a faculdade já? Nossa, sim, exato. Meu primeiro trabalho foi logo com 1 ano de graduação. Eu tava no terceiro, segundo semestre, eu consegui um estágio nos Correios para trabalhar como uma pessoa para entender o sistema e fazer a prestação de contas através das notas fiscais. Tinha que entender um pouco de computação para poder mexer com o sistema, saber o que estava sendo feito. Logo depois eu fui convidado, ainda no mesmo estágio, para participar do suporte. A equipe que eu gostava, entender redes de computadores, configuração de servidores, comunicação entre as áreas, resolver a questão de suporte. Nossa, bem legal. Fui lá, então eu entrei nesse meu primeiro emprego, primeiro estágio. Aí depois disso eu fui para um outro, né, que também foi
foi a parte de suporte. Nesse eu permaneci por quase 2 anos, que era uma empresa de informática familiar aqui da região, e nela eu fiquei trabalhando 2 anos com suporte. E aí foi suporte tipo de servidores Microsoft, Microsoft Server, Linux, configuração de redes de computadores, atendimento ao usuário, tudo mais, bem suporte aquele, sabe? Não ficar atrás do telefone, o helpdesk, claro, existia o helpdesk, mas mais o contato, o atendimento no cliente, né? Na mesa lá, ir lá sentar, resolver o problema do usuário. Então você curtia essa parte de dar esse suporte técnico mesmo? Sim, até hoje eu gosto, assim. A pessoa vem com um problema pra mim, Cleito, tal coisa assim, como é que eu faço? Nossa, eu vou lá, descubro e tal, tento resolver o problema, então essa parte do suporte me chamava muita atenção. E ainda mais quando eu conseguia envolver, uma programação, a criação de um script, alguma coisa assim, um script, por mais simples que fosse, copiar um arquivo do servidor tal e colocar na pasta tal pro usuário. Nossa, era muito simples e eu achava isso muito bom mesmo, assim, muito bom mesmo. E depois você foi parar na Philip Morris, né? E isso aí, logo depois disso eu fui parar na Philip Morris, Brasil. Até hoje eu estou lá, né? Hoje é meu atual emprego, trabalho. Continua lá. Continuo até já quase 10 anos, eu tô na companhia. É uma multinacional, então eu acho que uma das coisas que vai muito em linha com o que eu falei é a região, ela tem bastante emprego, mas o que fomenta a cidade são as multinacionais, as 3 multinacionais que nós temos aqui na região de Santa Cruz do Sul, e eu sempre tive aquele sonho, nossa, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero talvez ter uma experiência internacional, porque se eu entrar numa multinacional, eu tenho a possibilidade de trabalhar em outro país, isso já com outra visão, porque lembra que lá atrás eu falei, eu não queria sair daqui, e aí quando eu comecei a trabalhar com computação, comecei a ter experiência das pessoas vendo, nossa, esse fulano foi pra Alemanha apresentar um projeto num congresso, o teu colega ganhou uma oportunidade para ir para uma bolsa dos Estados Unidos. Eu pensei, pode ser eu também, por que não? E aí eu falava com os professores, como é que eu consigo? Não, uma boa forma é tu talvez trabalhar numa multinacional da cidade. E aí nossa, vamos lá, vamos atrás de uma oportunidade. Surgiu a oportunidade, naquele momento, na empresa de suporte, eu tava como carteira assinada, eu era CLT, e abri uma vaga de estágio na Philip Morris. E aí a minha mãe foi totalmente contra, né? Falou, não, filho, como assim? Tu vai largar teu emprego de carteira assinada pra ir pra um estágio? Eu falei, mãe, eu vou. É o meu sonho, eu quero trabalhar na multinacional, quero ter essa experiência, nem que seja só de um estágio, mas eu vou. Então fui lá, pedi demissão, fui. O estágio inicialmente era 2 anos, era 2 anos de contrato. Naquela época eu acho que nem tinha lei de estágio ainda, não lembro quando é que foi. E não era pra fazer suporte também, era pra fazer outro trampo, né? Não era pra fazer suporte, era pra fazer uma coisa totalmente diferente. Eles se interessaram porque a minha experiência era com computação, né? Então eu tinha muita a parte de entender, de computação e tudo mais. Eles falaram, nossa, a gente tem muito interesse no teu perfil porque tu te encaixa muito bem na vaga. E a vaga pra que era? Criação de KPIs no bom e velho Excel. Todo mundo fala mal do Excel, eu sou uma pessoa que também, às vezes eu falo mal do Excel, que às vezes mas foi graças a ele que eu entrei na Philip Morris, ele abriu portas pra mim e tal, então era a criação, e aquele momento não se falava nada de data science, não se falava de Python. Sim. Era muito atrás, cara. Então, naquele momento, controlar KPIs, porque as grandes multinacionais, elas não têm sistemas locais, e às vezes elas não investem na criação de um sistema local. Elas têm o ERP padrão, que é o mais caro, mas para fazer pequenos controles e tudo mais, eles se utilizam no Excel. O Excel é muito importante para isso. Então, tu extrai uma base de dados do sistema, do ERP, por exemplo, o SAP, vai lá e tu cria um KPI em cima daquilo. Então, a ideia era extrai bases ou pega unificação de bases diferentes e cria KPIs de controles da área. Mostra como é que tá a performance da área no nível de entrega, quanto é que tá a quantidade de erros, quanto tempo a gente está demorando para entregar um determinado produto, e tenha isso sempre atualizado. Então, ali eu tinha a questão de consolidação de informações, validação de informação e automatização, porque eu não podia fazer o processo de extração todo dia manual. Eu tinha que achar formas de agilizar meu processo, porque ia para uma reunião gerencial, eu preciso do relatório hoje, atualizado com os números de hoje. Então, tinha que ser um troço muito rápido, sabe? Então, o Excel foi o que abriu a porta para mim ir para lá. E aí eu entrei lá, em menos de... Antes de acabar meu contrato, eles me convidaram para continuar na companhia. A gente vê muito potencial em ti, gostaria de te manter como um colaborador nosso, então a gente tem uma vaga aqui
quem sabe tu tem aceito. Só que eles botaram um porém. O porém é que a vaga não é na tua área, é numa área totalmente diferente da tua. Era desenvolvimento da embalagem. Então, era desenvolver a embalagem em si e tal. Eu pensei, por que não, né? Nunca me neguei a aprender coisas novas. E vai muito em linha com o Dev em T. Sim. Ter uma carreira, mas tu aprender de tudo um pouco. A minha carreira na Philip Morris, ela é muito assim, sabe? Eu já aprendi de tudo um pouco. Então, sair dessa área de desenvolvimento de KPIs e, vamos dizer, um júnior de Data Science para desenvolvimento da embalagem. Então, era aprender coisas diferentes. Mas, mais uma vez, a minha facilidade em mexer com sistemas, em entender um pouco de computação, foi o que me ajudou. Então, ali era trabalhar com Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere, esse pacote da Adobe, sabe? Beleza, vamos lá. Sim. Então, uma coisa legal que você falou, só desculpa te interromper, Capaz? mas uma coisa legal que você falou é essa questão do Excel aí, né? Que a gente teve um episódio aqui também, que eu conversei com o Diego, que é zootecnista, e ele foi se envolver com programação por causa de Excel. Ele já meio que programava no Excel, no trabalho, no dia a dia, ele curtia muito e nem sabia que ele gostava de programar. Eu vou deixar o link aí na descrição do episódio. E, cara, uma outra coisa também que você comentou, você falou de KPI, né? E é engraçado que eu só fui ouvir falar de KPI recentemente, sabia? Parece que todo mundo começou a falar de KPI, mas isso aí você tá falando de o quê? 2011, 2012, né? 2011, 2012. Multinacionais utilizam esse termo, né? KPI, Key Performance Indicator, ou simplesmente os indicadores, voltando pro bom português, né? Os indicadores. Tá na nossa raiz falar, assim, esse é uma das coisas de trabalhar no mundo corporativo, né? Multinacionais, tu meio que agrega o vocabulário da multinacional. Tipo, eu nunca falo indicadores, eu sempre falo KPIs. Então, isso, nossa, é de muito tempo atrás, não é uma coisa nova. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com KPIs, a gente trabalha com OKRs, principalmente no meu time hoje, né? Eu faço parte do time ágil, então vai mudando, sabe? Vai mudando a forma, essa forma de medir a evolução, a performance, o progresso do time, não só do time como performance individual, indicadores, ele foi evoluindo ao longo dos anos. Não é algo novo, assim, que a gente, tamo na modinha, vamos usar KPIs. Não, já vem bastante tempo. Sim. E uma outra coisa, você falou que você entrou na multinacional, que um dos objetivos era sair do Brasil e tal, e viajar e tudo mais, né? E surgiu essa oportunidade pra você depois de um tempo, né? Como é que foi isso aí? Exato. Então, mais uma vez, né? Eu lá, carteira assinada, passou o estágio. E aí eu tava lá, navegando na internet, e aí alguém me mandou um link. Ciências Sem Fronteiras abre vagas para o Canadá, Estados Unidos, Austrália. Eu, porra, imagina se eu me inscrevo, isso aí me dá, né? Escrevi. Vamos lá. Aí tinha que fazer o IELTS. Cara, eu era muito ruim em inglês. Eu não entendia nada de inglês. Não tinha nada de inglês. Apesar de eu trabalhar no multinacional, naquele momento eu não tinha. Meu inglês era 0. Eu não conseguia montar uma sentença. Era 0, 0, 0, 0. Beleza. Aí tinha que fazer o IELTS. Mandei. Tinha que ter o diploma traduzido e tudo mais. Mas uma das fases era alcançar a nota mínima do IELTS. Beleza. A universidade aqui trouxe a pessoa que presta o exame pra ti, né? Eu não lembro o nome. A pessoa que ela vai lá e ela aplica o exame. Então veio aqui na cidade de Santa Cruz. Eu não precisei ir a Porto Alegre ou outra cidade maior. E vamos lá. Cara, que exame ruim. Eu não sei como eu consegui. Eu não falei nada com nada. O IELTS, eu não sei se você sabe, ele tem 4 partes, né? O reading, o listen, o speaking e o writing. Que é ler, ouvir, falar e escrever. Sim. Cara, eu não sei como é que eu passei nesse troço. Eu não sei. A nota mínima era 4,5. Quando veio a nota do exame, 4,5. Pimba. Caramba. Beleza, mandei pro portal, que era o portal Ciências Sem Fronteiras, apliquei minha vaga, busquei uma cidade que aceitasse a minha nota, porque, por exemplo, claro que eu queria Toronto, ou Universidade de Waterloo, que fica em Winnipeg, que era uma das melhores em computação, ou McGill. Cara, não tinha nota pra ir, eu tinha que ir pro que tinha. Beleza, e aí eu escrevi pra cidade de Sault Ste. Marie, Universidade de Algoma. Beleza. Mandei, esqueci, deixei. Deu acho que um mês, uma cartinha no meu e-mail. Você foi selecionado para o programa Ciências Sem Fronteiras. Mande aqui se você deseja continuar e tal, para que possamos seguir com os pagamentos, para que você compre sua passagem e vá. Eu,
E agora eu tô na multinacional, cara. Eu vou ter que abrir mão disso aqui. Putz, e agora? Aí fui de novo eu falar com a minha mãe, né? Mãe, seguinte, surgiu a vaga aqui pra ir pro Canadá, eu vou pedir demissão e vou. Como assim? Tu queria tanto entrar numa multinacional, tu entrou e agora tu vai abrir. Mãe, eu vou passar 1 ano e meio de graça em outro lugar, vou ter oportunidade de estudar o meu curso, aprender inglês, aprender nova cultura. Eu vou. Beleza. Bem decidido, assim, eu vou. Azar, seja o que seja o que for. Cheguei pro meu supervisor no momento, meu líder, né? Falei pra ele, olha, surgiu essa oportunidade, eu quero muito ir, mas eu não gostaria de me desvincular da empresa e tal. Eu gosto de trabalhar aqui, me sinto confortável. Em nenhum momento eu tive a vontade de sair, quero ficar. Sim. Mas eu vou ir, porque eu acho que isso é importante pra minha carreira profissional. Ele falou, não, beleza, Cleiton, deixa comigo, eu vou conversar. Aí começou a mexer os pauzinhos dele lá, levou até onde tinha que levar, e aí veio a decisão de baixo, não, libera o guri aí ele assina um termo de período sabático, onde tu não recebe nada da empresa, mas tu não é desligado da empresa. Então eu assinei um período sabático de 1 ano e meio, poderia ficar fora da empresa, sem receber, mas continuar com as ligações. Beleza, daí eu fui, né? Fui pro Canadá e, nossa, a experiência fenomenal mesmo, assim. Foi uma coisa que mudou na minha vida ir pro Canadá. Eu aprendi principalmente a ser uma pessoa diferente, que eu era muito dependente da minha mãe naquele momento. Eu aprendi a ser homem de verdade, tu vira um adulto de verdade, tu cria responsabilidades porque tu tá em outro país, tu tá sozinho. Mas uma das minhas maiores dificuldades, né, quando eu cheguei lá, eu era muito dependente, eu fui pra host family. A host family, costumes totalmente diferentes dos nossos, né, cara? O almoço nosso é arroz e feijão, o deles era um sanduíche. A minha janta... Você ficou com uma família. Eu fiquei com uma família, fui pra uma host family. Eu tinha 3 opções. Eu ia pra uma host family, pra residência, ou eu morava sozinho. Tá. Beleza? Aí quando tu vai, tu decide, pra qual tu quer ir. E aí eu conversei com muita gente. Não, cara, vai pra host family, é melhor, tu vai passar menos trabalho e tal. Beleza, vou pra host family. Fui. Chegando lá e tal, os costumes totalmente diferentes dos nossos. Não que eu não estivesse aberto, tá? Mas é que sim. Realmente me prejudicou muito, porque, tipo, eu não tava conseguindo me alimentar direito, eu tava dormindo mal e tal. Eles comiam na janta pernil, batata, coisas pesadas que eu não era acostumado a comer. E no almoço, eu morrendo de fome, me mandavam um sanduíche pra universidade. Cara, deu 1 mês, eu cheguei na pessoa que era responsável pelos brasileiros lá na universidade, falei, olha, não dá, eu preciso sair de lá, eu tô passando fome, eu tô passando trabalho, não vai rolar, vamos dar um jeito. Aí a mulher falou, tá, o que tu quer? Eu falei, não, quais são as opções que eu tenho? Tu vem pra residência dos estudantes, e é você em você mesmo, não tem mais nada, você se vira, ou você vai morar com outros estudantes, tipo, dividir uma casa. Eu falei, não vou dividir casa com quem eu não conheço, vou morar sozinho, vou aprender a me virar sozinho. E aí começou o intercâmbio, cara. Aí começou o intercâmbio de verdade. Porque até quando eu cheguei lá, eu não falava nada, não falava nem água, cara. Eu tinha que me comunicar por mímica pra conseguir falar. Era muito ruim, meu inglês era muito ruim. Eu não sei como é que eles tiveram coragem de me mandar. Mas eu fui, cara, na cara e na coragem. E aí, quando começou o intercâmbio ali, foi bom. Porque a gente chegou lá, como o meu nível de inglês ele não era suficiente pra acompanhar as aulas, a gente teve um intensivo, e é intensivo mesmo, de um semestre. O semestre lá, ele, na verdade, era um trimestre, né? Eram 3 meses de inglês. Começava às 8 da manhã, às 5 da tarde, com um professor nativo. E era na marra, cara. O cara não falava em português contigo. Tu tinha que aprender. Então, foi na marra lá aprender inglês. E ao final desses 3 meses, nossa, eu conseguia me comunicar com japoneses, com canadenses, com indianos, com o que fosse, cara. Eu conseguia falar. Talvez eu não falava a sentença gramaticamente tão perfeita, mas eu conseguia me comunicar. O importante é você passar a mensagem e fazer a pessoa te entender o que você quer, né? Exato. Esse negócio de inglês perfeito aí não existe, exato. Não. E aí, uma das minhas metas eu tinha alcançado, né? Que era aprender inglês, de verdade. Aprender inglês. Porque eu sempre falava, nossa, eu tô numa multinacional, mas eu não sei inglês. O que vai adiantar? Se um dia eu quiser trabalhar fora, eu não consigo e tal. Então, uma das minhas metas, alcançado. E nisso eu já tinha conseguido aprender a me virar sozinho, tá? Já aprendi a cozinhar, já aprendi a lavar roupa, aprendi a fazer um monte de coisa. Foi bem legal essa parte da experiência. E aí, ao final do primeiro trimestre de inglês intensivo, entramos
ingressamos nas cadeiras acadêmicas. Aí era com um professor, não era um professor de inglês, era um professor normal, canadense, dando aula para alunos canadenses. E nós lá, cara, os brasileiros, uma turma de brasileiros, lá sem medo, aprendendo as disciplinas. Aí nas primeiras disciplinas, eu nunca me esqueço, foi uma de orientado a objetos, isso era no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, isso me chamou muita atenção, cara. Os caras caíam em orientado a objetos em Java. Não ficava aquela enrolação. Você foi pra cursar tecnologia, então. Eu não tinha entendido essa parte. Eu fui pra prestar ciência da computação. Eu fui fazer cadeiras do meu curso lá. Só que aqui no Brasil, quando o programa foi lançado, eu já tava com mais ou menos com uns 80% do curso concluído. Então eu já tinha passado muitas cadeiras. Só que, nossa, eu não fui aquele aluno que sempre fez 5 cadeiras, 6 cadeiras. Eu fazia 3, eu fazia 2, depois eu fazia 4, porque tinha que trabalhar e também tinha que ter dinheiro pra pagar as cadeiras. E quando eu fui pra lá, eu pensei, nossa, eu vou me dedicar e vou aprender coisas que eu nunca tinha visto. E a programação sempre foi algo que eu me sentia falta, assim. Nossa, eu preciso aprender mais programação. Nunca é demais aprender programação. Tu sempre vê o teórico na graduação no Brasil, mas tu não consegue ver o prático, porque o prático tu leva pra casa. E se tu tá em casa, tu não faz. Lá não. Lá era diferente. Lá tu tinha o teórico, tu aprendia de manhã e de tarde tu tinha o laboratório. Então o que tu aprendia de manhã, de tarde tu botava na prática. Então eu achei muito legal que a gente caiu logo em programação estruturada, lá, estrutura de dados e tudo mais. A gente aprendeu em Java e em inglês. E aquilo ali pra mim foi muito bom, eu aprendi muita coisa, eu curti, fiz a cadeira de redes, fiz parte do meu TCC lá também, eu iniciei parte do meu TCC, apresentei, ganhei a nota. Legal. Então quando chegou ao final da experiência, do intercâmbio, nossa, eu tinha aprendido inglês, eu conseguia me comunicar, consegui escrever, consegui aprender coisas em ciência e computação em inglês com professores nativos, e eu tinha feito uma baita experiência. E aí em 2014 eu tive que retornar, né? Eu fui no início de 2013, eu nunca me esqueço, dia 30 de dezembro de 2012, tava pousando em Toronto. Dia 31, nós andando por Toronto, e 3 dias depois nós estávamos na cidade que a gente morava, que fazia fronteira com os Estados Unidos. A nossa cidade era Sault Ste. Marie, Michigan, não, Ontario, e a cidade que fazia fronteira era Sault Ste. Marie, Michigan, que era dos Estados Unidos. Então, isso também a gente tirou visto pra ir lá fazer compras e tudo mais. Foi bem legal, cara. Uma baita experiência. Mudou a minha vida profissional, isso aí. Eu imagino, deve ter sido incrível. Ainda bem que você foi, né? Tanto na Philip Morris quanto na viagem, né? Quando exato, você tivesse seguido o conselho da sua mãe, de repente. Cara, é que sua mãe, pai e mãe geralmente é a segurança, né? Tem medo que você se ferre, né? Que você troque o seguro por uma coisa que não é tão certa. Quando eu vim mudar pra São Paulo também, meus pais não queriam que eu viesse de jeito nenhum. Eu era do interior de São Paulo aqui. Nossa, meu pai parou de falar comigo um tempo. Ficou bravo. Sério? Não te deu nenhum incentivo? Assim, deu depois, mas no início ele queria que eu ficasse lá, trabalhando com ele. Foi meio tenso. Mas enfim, voltando à sua história. E aí quando você voltou pro Brasil, a Philip Morris estava esperando você com o emprego aqui, tudo certinho. Você voltou fazendo o mesmo trampo que você fazia antes, ou não? Mudou. Exatamente. Então, quando eu cheguei, isso já tinha sido falado antes, né? Que quando eu voltasse, nada me seria prometido, a não ser que o meu emprego, a minha vaga estaria lá me esperando. E quando eu voltei, beleza, tudo bem, vamos voltar. É como se tu tá iniciando no primeiro dia de emprego, tu tem que mostrar trabalho, porque 1 ano e meio que eu fiquei fora, muitas coisas mudaram, muitas pessoas rodaram, muita coisa mudou dentro da companhia. Então, realmente, eu precisava mostrar novamente o porquê eu estava lá. Tanto é porque eu tinha ficado tão pouco tempo, então eu tinha que voltar. Então, quando eu voltei ali perto eu nunca me esqueço, perto de maio, quase dia 1º de maio, ali, feriado do trabalhador, e no dia seguinte eu já estava trabalhando. E aí os meus colegas que tinham voltado comigo, junto do Ciência e Fronteiras, iam procurar empregos. E eu já tava com o emprego garantido. Cheguei no domingo, na segunda eu já tava trabalhando, sabe? Então eu cheguei, conversei com o meu gestor e tal, ele falou, então tu aprendeu inglês, então fala comigo em inglês aí. Já queria me botar à prova e tal, e aí eu, beleza, vamos lá, fizemos uma conversação ali de mais ou menos uns 30 minutos em inglês, ele queria realmente testar, falou, não, teu inglês tá bom mesmo, vamos lá, vamos botar um conhecimento técnico da área aí pra que tu possa crescer. Beleza, aí eu voltei pra minha área, né, fiquei trabalhando um tempo como técnico de pré-impressão, entendendo um pouco sobre os conhecimentos técnicos necessários pra poder subir de posições, né, porque dentro das multinacionais tem não só o júnior, sênior e outro, tem grades tipo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai indo, sabe, vai indo, então a questão era subir nesses grades aí
pra ir avançando na carreira. Beleza? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio fazendo essa função, 1 ano e meio, 2, não lembro bem. E aí me surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com projetos internacionais. E uma das vagas era cuidar dos mercados duty free, que era dos mercados internacionais. Eu recebi esse convite com muito carinho, porque eu conseguiria continuar dando continuidade ao meu inglês, porque desde que eu voltei até então, a única forma que eu tenho é através de podcasts, através de livros, séries. Conversação é muito pouca tu conseguir fazer. E aí eu falei, putz, é a oportunidade que eu tenho de ter conversação. Então, fui lá, ganhei essa oportunidade para tocar os projetos. Então, a minha responsabilidade era entender o que estava sendo solicitado por parte das outras afiliadas da Philip Morris. E aí seria Philip Morris Suíça, Philip Morris Estados Unidos, Philip Morris Polônia, o que fosse outra unidade. Mandava para nós aqui no Brasil, a gente tinha que entender, ler e clarificar o que estava sendo feito. Então, aí exigia um skill de comunicação, de conseguir se comunicar. Então, aí eu tinha que botar o inglês em ação e a parte de comunicação, entender o que estava sendo solicitado. Depois passava para o time que trabalhava comigo executar o que estava sendo solicitado e fazia toda a parte de controle e gerenciamento do workflow do projeto, né? Beleza, aí fiquei nisso por um bom tempo e aí eu vi, nossa, tô bom, mas quero algo novo, né? Quero sempre, porque eu fui sempre no meu time eu fui aquele cara, tem uma coisa que você o Cleiton, me ajuda aqui. Aí eu ia lá ajudar. Tem tal problema aqui com o software, Cleiton, me ajuda aqui. Pá, ia lá ajudar. Cleiton, tem tal coisa aqui que a gente não sabe fazer, tu sabe fazer com alguma coisa? Beleza, vamos lá. Nossa, eu cheguei a programar em Adobe Script. Adobe Script para criar um script para gerar um arquivo de forma automática. O que o arquivo fazia? Ele pegava um PDF, ele tirava a imagem do PDF e salvava ela sem fundo, só a imagenzinha, sabe? E como isso era uma atividade repetitiva, eu pensei, nossa, dá para automatizar isso aqui. Então, fui atrás, aprendi Adobe Script, automatizei e aquilo deu uma economia de muitas horas dentro do meu departamento. E aí eu comecei, legal isso aqui, parte de automação, indústria 4.0 e tudo mais, né? Vou estudar um pouco mais sobre isso aqui. E aí, fui aprendendo. E dentro da multinacional, uma das coisas que é muito boa, tu consegue trocar de áreas. Tu consegue te candidatar a outras vagas em outros departamentos sem a necessidade de ser formado naquilo, mas tu ter o interesse de trabalhar com aquilo para ser um profissional em T, um dev em T, dentro da mesma companhia. Então, eu consegui mudar de departamento devido a essas seleções internas que tinham. Abriu uma vaga, a vaga era para ser especialista em TI, tinha que ter formação, não tinha que ter formação em ciência da computação, mas claro, né, que quando eu botei isso no currículo, deu diferença, o cara falou, pô, como assim, tu um cara de TI, tá no pré-pres e não tá na área de TI da empresa? Eu falei, não, porque naquele momento a área de TI era muito mais gerenciamento de projetos, exigia aquelas certificações PMBOK, ITIL e outras, eu não tinha, então eu fiquei por aqui aprendendo outras coisas, aprofundando outros soft skills que eu tinha, por exemplo, comunicação. E aí o cara me entrevistou, se aprofundou muito nessa questão da automação que eu tinha criado, ele teve muito interesse. Me fala um pouco mais sobre essas automações que tu criou. Eu falei, foi assim, assado. Ele falou, teria interesse em aprender mais sobre automações? Eu falei, por que não? Minha vida sempre foi aprender muita coisa, vamos lá. Aí ele me explicou um pouco sobre a vaga, que era fazer parte de um time ágil, utilizando a metodologia ágil, focado muito nessa parte de automações, extrações de dados, preparação de datasets, análise de dados, entrando um pouco, quando a gente iniciou, isso foi em 2020, tá? Eu passei no processo ano passado, no final do ano passado, em 2019, e no início desse ano, eu fui convidado para participar dessa vaga, beleza. Aí ele me convidou para ir para essa vaga, passei no processo, fui selecionado e tal, e aí é em outra cidade, é na capital, era em Porto Alegre. Tá. Tive que mudar. Aí eu abri mão de mudar. Eu pensei, bom, se eu quero algo novo, eu vou ter que talvez sair um pouco da minha cidade e ir pra outra cidade. Então, eu ia pra Porto Alegre durante a semana e voltava na quinta-feira. Ia na segunda de manhã e voltava na quinta-feira. Beleza. Me foi lançado o desafio, especialista de TI. Ele falou, tu é o cara. Se a gente tiver alguma coisa que a gente precisa aprender, tu vai ter que ir atrás, tu vai ter que aprender. Aí, entra a Lura na jogada. Foi nesse momento, então, que você falou, preciso estudar umas paradas novas diferentes e chegou a Lura na sua vida. Exato. E como eu te falei, eu sempre fui um cara que gostei muito de podcast. Um dos meus primeiros podcasts foi Jovem Nerd, através do Jovem Nerd, eu acho que de muita gente, porque eu acho que eles foram um dos pioneiros no Brasil. Sim, foram, sim. Aí depois eu cheguei na Lura, aí da Lura cheguei nos vários outros que eu conheço hoje em dia, e aí o Jovem Nerd sempre falava, né, assinar a Lura. Eu falei, 10% de conta é bastante, é bom, né? Assinei, beleza, assinei,
E no final de 2019, ali quase em 25 de 2019, eu assinei. Eu já mandei mensagem pro PO do nosso time, né, pro Product Owner. Cara, qual é a tecnologia aí que a gente vai trabalhar o ano que vem? Ah, extração de dados. Ver a questão de automação e extração de dados. Beleza. Fui lá, comecei a trabalhar. Tá, extração de dados com o quê? Ah, vamos começar com Excel. Volta pro Excel. Volta pro cara que me ajudou lá no início a entrar na empresa. Beleza. Voltamos pro Excel. Aí eu comecei a olhar os cursos, né? A parte de automação, utilização de VBA, automação de scripts e tudo mais. Então, ela foi essencial. Um dos primeiros desafios que eu tive dentro do time era gerar uma automação que rodasse em VBA, mas que extraísse uma base de dados do SAP, o RP, sabe? Então, eu tinha que gerar o script em VBA, gerar um script em SAP Script e botar isso dentro de uma planilha, de um arquivo Excel, que a pessoa só clicasse no botão, puf, ele pegasse os parâmetros que estivessem na tabela, fosse no SAP, preenchesse todos os parâmetros do SAP e retornasse com um arquivo salvo na pasta determinada pelo usuário. Caramba, e você tem como fazer essa integração toda pelo Excel com SAP? Sim, tem. A gente usa muito, é um dos nossos fortes, assim, dentro do time, sabe? Gerar pequenas automações, principalmente porque elas rodam no perfil do usuário. O usuário não precisa ser administrador da máquina e não precisa nada. Ele tem Excel e SAP. Então, ele tem tudo que precisa. A gente, às vezes, auxilia na criação da automação, porque é uma das nossas ideias dentro da companhia, difundir o conhecimento. Então, às vezes, a gente cria sessões de treinamento e aí eu passo como o seu cara que ensina. Eu tava aprendendo, agora eu ensino. Eu vou lá e ensino as pessoas, é assim que tu pega os campos, é dessa maneira que tu declara as variáveis, é dessa forma que você torna o seu código padrão, que você faz toda a parte de padronização e cria a solução para as pessoas. E esse foi um dos primeiros desafios, tá? E a Lura foi muito importante. É isso que eu ia te perguntar, você aprendeu essas coisas na Lura? Boa parte dela, sim. Principalmente a parte do VBA, a parte do Power BI que a gente usou ali, porque nos cursos de Power BI tem um módulo de Power Query. E em Power Query você consegue fazer muita coisa. Hoje tem um curso específico de Power Query dentro da Lura. No momento que eu comecei não tinha. Mas eu pensei, mas se tem de Power BI deve ter alguma coisa de Power Query. E tinha. E é até o Vitorino. Vitorino que é o cara que dá os cursos de Power BI. Ele, nossa, manja muito, né? Então eu aprendi muito de Power BI, e aí eu ia catando, né, Gabs? Eu ia pegando uma coisa aqui, uma coisa lá, VBA, um pouco de Excel, um pouco de YouTube, ia criando as soluções. E esse foi o primeiro desafio, tá? Criar automações que rodem em Excel, utilizem VBA e tenham conexão com o RP SAP. Esse era um dos primeiros desafios. Como que você se organizava para estudar na Lura? Você já estava acostumado a estudar online, em vídeo, assim? Não sei se é o seu tipo de ensino preferido, porque tem muita gente que prefere presencial, por exemplo, né? Cara, nunca tinha testado. Eu tinha um pré-conceito com relação a EAD. Eu achava muito chato ficar lendo e tal, porque, nossa, não era meu forte. Eu sou um cara muito visual, eu sempre deixo isso muito claro. Eu quero passar uma informação pra mim, me mostra um gráfico, me mostra uma imagem que eu consigo entender de forma muito mais rápida aquilo que tu quer me passar. Então, eu curti a plataforma desde quando eu entrei. Nossa, vídeo, exercício, vídeo, exercício, vídeo, exercício, vídeo, exercício. Isso me chamou muita atenção. E naquele momento, nossa, até vou falar isso aqui. Não sei se tu deve ter ouvido falar do Milagre da Manhã. Sim, já ouvi falar, sim. Lembra do livro? Sim. Tinha um cara e tal, explicando se organizar. E aí, antes de começar o curso, eu li o livro, né? Que o cara falava, se organiza pra de manhã ser a primeira coisa que tu faz quando tu acorda. Meditar, ler algumas coisas tuas e buscar conhecimento. Cara, e aquilo fez muito bem pra mim. Eu comecei a estudar de manhã, tipo, 6 da manhã, 5 da manhã. E até hoje é assim, tá? Então, quando eu preciso estudar alguma coisa, eu vou de manhã, que eu tô com a cabeça fresca, minha filha tá dormindo, a casa tá um silêncio, é de boa, do que de noite. Antes eu tentava estudar de noite, só que tu não pega de noite. Eu não... De noite, cara, descobri, eu não vi o Milagre da Manhã, tá? Eu já ouvi falar já, mas pra mim funciona exatamente da mesma forma. Tentar estudar no fim do dia, pra mim, tentar absorver coisa no fim do dia, sua cabeça já tá cheia de coisa já do trabalho, do dia, da vida, do filho, não sei o quê. De manhã é muito melhor. De manhã, nossa, você dorme com a cabeça fresca, você acorda com a cabeça fresca, vai. De manhã é o ouro. Faça isso de manhã e aí, tipo, pelos vídeos na plataforma serem quebrados em 20 minutos, 35, exercício, nossa, casou muito bem, sabe? E aí... Você não precisa estudar 2 horas, né? Não, e não precisava ler. Não era aquele troço chato, porque se fosse pegar uma coisa pra ler, eu ia dormir. Pô, 5 da manhã lendo uma coisa, eu ia dormir, não tinha como, né? Então o vídeo, ele te mantinha acordado. E aí, logo em seguida tinha o exercício, então eu me organizei pra estudar de
de manhã. Então, quando eu ia para Porto Alegre, eu acordava cedo no hotel e estudava de manhã. Quando eu voltava para casa, finais de semana, eu estudava de manhã. Claro, não é, nossa, tu faz isso segunda a domingo. Não, tem dias que eu não tô afim, eu não acordo cedo e não faço. Mas quando eu quero estudar uma coisa, eu vou lá e faço. Então, até hoje eu faço, porque eu tô em outro curso da Lura, né? Mas é uma coisa que me ajuda muito a adquirir conhecimento, porque aquilo eu fico processando o dia inteiro, fico pensando, tu tá numa reunião ali, tá pensando naquilo, nossa, como é que eu resolvo aquele problema? E aí daqui a pouco tu dá uma pesquisada na internet, aí daqui a pouco tu vai lá e olha de novo, aí chega no outro dia, tu já sabe a resolução daquele problema, tu não dorme com o problema na cabeça, tu já sabe como resolver o problema. Sim. Então, aí eu cheguei na Lura, eu particularmente gosto muito da forma, da metodologia de ensino, desses vídeos curtos, essas pequenas pílulas de conhecimento, sabe? E não tem aquela correria que tu tem que entregar, que tem que fazer as coisas Não, tu faz no teu tempo, no teu ritmo, tu não tá competindo com ninguém. Tu faz na forma que dá pra ti, entendeu? Que é a forma que é bom pra mim. Eu consigo, às vezes, estudar 1 hora, 2 horas por dia. Tem dias que eu não consigo, mas aí eu vou compensando e vou indo. Eu não tô competindo com ninguém, isso é bom também. Sim. E o que você recomenda na Lura pra galera, cara? De curso legal que você fez, que você fala, putz, isso aqui todo mundo deveria fazer. Nossa, tem vários, viu? Tem vários mesmo. Mas um dos primeiros que eu comecei, eu acho que quem trabalha com tecnologia deve estar nesse hype, que é a cultura ágil. A Lura tá de parabéns em relação a vídeos sobre cultura ágil. Eu não lembro o nome da moça que dá os cursos, mas é uma moça morena. Ela dá os cursos. Cara, ela fala muito bem, ela tem uma metodologia muito bem, ela explica sobre o Scrum. Tem o cara eu acho que hoje em dia ele não é mais, mas na época que ele aparece, ele era daquela Use de seguros. Eu não lembro o nome dele, ele aparece ali, ele tem a empresa dele hoje em dia, mas ele também tá nos cursos da Lura. Essa metodologia é boa pra aprender, pra tipo, você saber formas de trabalhar, mas em conhecimento técnico. Dependendo do que a pessoa quer, mas eu acho que é fundamental, dentro de qualquer curso da Lura, eu acho que te dá uma bagagem boa é lógica. Lógica é uma coisa que eu acho que todo mundo que for começar algum curso de tecnologia dentro da Lura deveria de começar pela cadeira de lógica, porque ela te dá uma base muito boa de entender como que a programação vai funcionar, se tu quer fazer um loop, se tu quer fazer um if, se tu, o que é a declaração de variáveis e tudo mais, sabe? Eu acho que a lógica é fundamental. E aí tu vai indo, eu quero estudar Python, eu quero estudar HTML, eu quero estudar CSS. Daí tu abre o caminho, tu abre o leque de opções, mas lógica não tem como fugir. Nossa, se tu quer aprender coisas de... Esse dia eu tava olhando, tinha um curso muito legal que eu queria fazer, é prospecção de clientes, porque um dos nossos desafios ali dentro da Agora é utilizar a ciência de dados para prospecção de clientes. Então eu pensei, lançaram um curso de prospecção com cliente, eu vou olhar 1 hora, tá lá no meu plano de estudos de 1 hora para ver o que é esse curso, o que tem esse curso. Eu ia te perguntar agora, quais são os seus próximos mergulhos, cara? O que você planeja estudar daqui pra frente? Se aprofundar em quê? Atualmente eu tô aí num mergulho bem profundo, que é no Bootcamp de Data Science aplicada com o Thiago, o Gui, legal. O Moneda, o Átila, toda a galera do Scuba Team ali. Então nós estamos nesse desafio, trabalhando com dados de saúde. Tá sendo bem interessante, a gente tá navegando, mergulhando mesmo nos dados, entendendo. Porque eu comecei com a parte de automações, né? E aí agora o meu squad, ele tá migrando muito pra parte de Data Science. E eu, vendo essa necessidade, claro, fui atrás de conhecimento para poder auxiliar o squad nos próximos desafios, né? Então, esse curso de Data Science que eu tô fazendo agora, eu dei uma parada na plataforma da Lura e tô na plataforma do Bootcamp, porque não tem como manter os dois juntos, né? Então, tô seguindo com o Bootcamp ali. No primeiro módulo, a gente analisou os dados de Covid. No segundo, a gente fez análise de vacinas. Cara, tá sendo bem legal. Até tive a oportunidade, no primeiro módulo, ter o meu projeto selecionado para ser revisado pelo Thiago Santos, acho que é o nome dele, se eu não sou esquecido o sobrenome. Sim. E o Átila, no primeiro módulo, na live de revisão. Foi bem legal ver o meu projeto sendo discutido e apresentado por eles ali. E, cara, tá sendo bem legal isso, sabe? Depois que terminar o Bootcamp, ontem mesmo eu tava na live de carreira com o Moneda, do Nubank. Sim. Tava questionando, cara, depois que acabou o Bootcamp, o que a gente faz? Eles vieram com um insight muito bom, que eu acho que vai muito em linha com o que a gente precisa fazer no meu time, que é desenvolvimento de modelos de machine learning para predição, de resolução de alguns problemas que nós temos dentro da companhia. E aí ele falou, pega um problema seu e tenta resolver sozinho. Porque uma coisa é você estar aqui no Bootcamp, com a monitoria, com o Thiago, com o Guilherme dando suporte. Outra coisa é você ir para a vida real. É você sozinho tentar resolver o problema utilizando a questão de análise exploratória de dados, a questão de machine learning, entender um pouco
tirar estatísticas, insights dos dados. Então, depois que eu acabar o bootcamp, eu vou continuar, pegar um pouco mais leve, aí eu vou dar uma descansada, pegar um pouco mais leve nos cursos da Aluras, mas eu já tenho lá os que eu quero fazer, que é SQL, essa parte mais de pegar o dado lá do banco de dados, porque hoje a gente trabalha com datasets fechados, é um arquivo CSV, uma consulta numa tabela da internet, são arquivos pequenos, sabe? Porque a minha companhia, ela tá investindo nessa questão de data-driven. Então, tá criando um data lake. Eu não posso perder a oportunidade de entender como realizar consultas num data lake através de SQL, entendeu? Então, eu acho que os próximos passos é aprimorar o conhecimento de data science, se tornar mesmo a referência na área e cada vez mais evoluindo. E aí, vendo, né, quando surgir as novas imersões, participar. Muito legal, mano. Muito legal essa história. Show, muito show. Bacana mesmo. Bom, fechou, cara. Fechou. Tem alguma coisa que você gostaria de divulgar? Algum projeto seu? Não sei se você tem alguma coisa específica que você gostaria de divulgar. Olha, só minha rede social mesmo, LinkedIn mesmo. Quem quiser acompanhar o meu trabalho ali, que eu tô divulgando meus projetos que eu tô fazendo no Bootcamp, pretendo divulgar algumas automações, por exemplo, essas que eu fiz em VBA, utilização de SAP Script, eu quero fazer alguma coisa. Ontem, por um acaso, o Moneda falou sobre a utilização do Twitter, então vou reativar o meu Twitter também. Boa, então, boa. Eu não sabia dessa utilização que ele falou, porque eu questionei pra ele sobre como que você fica sabendo o que você precisa estudar, o que você precisa aprender. Ele falou, eu sigo pessoas influentes na área no Twitter. Eu, nunca tinha pensado nisso, sabe, em relação a essa funcionalidade do Twitter. Então, vou reativar o meu... Hoje, cara, é minha rede social mais ativa hoje em dia. Sério? Eu achei que você era mais ativo no LinkedIn mesmo. Não, pra mim é Instagram e Twitter. O Instagram eu uso bastante, mas ali é bem pessoal também, mas tranquilo, quem quiser ver a minha família, minha filha, meu próximo filho e minha esposa, tamo lá. Só manda um request lá. Acho que a gente pode dizer com certeza que o Clayton é um verdadeiro dev in T. Trabalha com suporte, depois vai mexer com Excel, trabalha com KPIs e produtividade. Estudou programação, mesmo não trabalhando com aquilo no dia a dia, e deu um jeito de usar os conhecimentos que ele tinha para automatizar ali o trabalho dele, e acabou mergulhando na área de tecnologia e programação quase 10 anos depois de ter entrado na empresa. Acho muito legal ver como ele foi navegando pelas áreas e adquirindo conhecimentos diferentes, sempre usando esses conhecimentos para crescer. Acho que ele é um ótimo exemplo de alguém que aproveitou as oportunidades e fez elas darem certo, independente se essas escolhas pareciam ser a melhor opção no momento ou não. Se você gostou dessa história, é aluno da Alura, da Kaelon, quer mandar pra gente o seu depoimento? Me chama nas redes sociais, ou se não, manda um áudio pra mim lá no Telegram. Meu Telegram tá aqui na descrição do episódio. Tchau, jovem!